Queridos irmãos e amigos, bom dia. Bem-vindos à casa do Senhor. Eu podia começar por dizer que é um prazer estar aqui. É um prazer ter sido convidado pelas senhoras para trazer a palavra desta manhã. Que era um prazer estar aqui na companhia dos irmãos. E nada disso é mentira, mas mais do que isso, estou a tremer. Não é hábito, mas o Senhor lá saberá porquê. E na realidade as senhoras convidaram-me, eu agradeço, para falar aqui no mês da União Feminina, no mês de aniversário da União Feminina. E quando a irmã Abigail me falou, eu saberia que certamente iria falar sobre uma senhora, sobre uma mulher, certamente, da Bíblia. Não sabia qual, mas também não estava preocupado, porque se era para falar de uma mulher virtuosa, havia aqui muitas na igreja e o mais difícil seria escolher sobre qual delas é que eu havia de falar. Mas a irmã Abigail fez o favor de me facilitar a vida e disse, não, falas sobre Ruth, que é sobre Ruth que a gente quer que fales. Mas eu também consigo, olhando aqui em frente, ver muitas Ruths. Essa é que é uma verdade. Consigo ver aqui muitas Noemis, graças a Deus, e consigo ver muitas Ruths, graças a Deus também. E se calhar por isso é que eu estou a tremer hoje. Porque, de alguma forma, sinto a responsabilidade de falar de uma mulher que tem o seu nome escrito na Bíblia, mas tendo aqui à minha frente muitas mulheres que, embora não tendo o nome escrito no livro da Bíblia, tenham o seu nome escrito no livro que está lá no céu, no livro do Senhor. E por isso, eu queria ler de novo o versículo que a Gabi já leu há pouco, porque a nossa palavra esta manhã vai-se centrar basicamente naquilo que este versículo nos diz. Esta é uma história bem conhecida, é uma história, eu sou capaz de arriscar a dizer que talvez a mais bonita história de amor do Antigo Testamento. Obviamente que no Novo Testamento temos a história de Jesus, que ultrapassa qualquer uma, mas no Velho Testamento eu atrevo-me a dizer que esta é certamente uma das mais bonitas histórias de amor que aqui está escrita. E Ruth também é, por incrível que pareça, uma das poucas mulheres, segundo a ideia generalista, que consegue prosperar dando-se bem com a sogra, não é? Porque a maior parte delas ou se dão mal com a sogra, ou então tudo aquilo que lhes acontece de mal, muitas delas atribuem à sogra. E Ruth, não, Ruth, graças a esta fidelidade à sogra, conseguiu prosperar na vida e conseguiu dar-se bem. Eu acho que ela podia ser escolhida até como a melhor nora de todos os tempos. Mas se eu escolhesse Ruth como a melhor nora de todos os tempos, a minha mãe não ia concordar certamente. Porque ia achar que a melhor nora de todos os tempos era a minha esposa. E eu poderia ter escolhido até Noemi como a melhor sogra de sempre. Mas aí, se calhar, era a minha esposa que não ia concordar. Queria dizer que a melhor sogra de sempre foi a minha mãe. Portanto, vamos nos centrar naquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor e ler os versículos 16 e 17, que a Gabi já leu, mas que eu gostaria de ler de novo para nos centrarmos, ou para nos focarmos aqui nestes dois versículos. Diz assim então: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta é, sem dúvida, uma declaração de fidelidade, de lealdade, que dificilmente consegue ser ultrapassada. Os irmãos conhecem o livro de Ruth. Portanto, seria muito, se calhar, maçador da minha parte estar aqui a ler o livro, apesar dele só ter 4 capítulos e ser um livro pequeno, mas seria maçador estar aqui a ler o livro. Mas para aqueles que não o conhecem também, eu vou tentar rapidamente resumir aquilo que se passou, aquilo que se passa aqui nestes quatro capítulos, que começa por: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, a partir daqui, o que se passa é que este homem, de nome Elimeleque, no tempo da fome, decide sair de Belém de Judá e resolve emigrar para Moabe. Nada que não aconteça no dia de hoje. Nada que no dia de hoje não seja uma realidade. Quantas famílias saem do Brasil para vir para Portugal? Quantas saem de Portugal para ir para Londres? Quantas saem de um lado para o outro para, de alguma forma, conseguirem melhorar a sua qualidade de vida? E foi o que fez este homem, Elimeleque, juntamente com a sua família. Só que, passado algum tempo, Elimeleque acaba por morrer. E Noemi fica sozinha na terra de Moabe, com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas se uma desgraça só, como se uma desgraça só não bastasse, além de morrer Elimeleque, os seus 2 filhos casam com 2 mulheres moabitas. Portanto, mulheres que não são da mesma terra, não são da mesma religião, não adoram ao mesmo Deus. E isto é mais uma desgraça para Noemi naquela fase. Mas como se as desgraças não chegassem, um pouco mais tarde ainda, os seus 2 filhos acabam por morrer. E aquela mulher que saiu dali com a família, que saiu dali com o marido para procurar uma vida melhor, acaba por se ver ali sozinha com as suas 2 noras. E eu imagino o que é alguém fora do país, fora da terra onde habita, fora do sítio que conhece, sozinha com as suas 2 noras. E certamente que ali Noemi e as suas noras passaram por tempos difíceis. E não é nada mais do que aquilo que acontece muitas vezes connosco. Quando alguns de nós imigram para outros países para tentar que a vida seja melhor, quantas e quantas vezes a vida corre pior e se passam momentos difíceis. Ainda vale a pena estar aqui a explorar essa área, mas os irmãos conhecem certamente relatos de pessoas que saem e que vêm pior do que na altura em que saíram. E era o caso desta mulher aqui. Neste momento, ela tinha saído com o marido, tinha saído com os 2 filhos, tinha visto o marido a morrer, tinha visto os filhos a casarem com 2 mulheres moabitas e, como se isso não chegasse, tinha visto os 2 filhos a morrer. E nesta altura ela decide que não tem mais nada a fazer senão voltar de novo para a sua terra. Senão pegar nas suas noras e fazer as malas e regressar de novo a Belém. Só que Noemi era realmente também uma excelente sogra. E pelo caminho ela começou a pensar que o que é que será destas minhas 2 noras? Eu já tenho uma determinada idade, já não tenho marido, mesmo que eu consiga ou que eu volte a arranjar de novo marido, primeiro que eu conceba de novo filhos, primeiro que os meus filhos cheguem a uma idade que possam casar com estas mulheres, isto é completamente impossível. E foi essa imagem, foi isso que ela passou às suas 2 noras. E disse-lhes: voltem às vossas terras, voltem para os vossos parentes, façam a vossa vida, porque comigo vocês não têm mais nada. O que é que eu vos posso dar mais? Não tenho mais filhos para vos dar. E se um dia tiver, vocês não vão certamente esperar até lá.
Mas as noras decidiram que não. E as duas disseram, não, Noemi, nós vamos continuar contigo. Mas como as sogras são teimosas, segundo dizem as noras não são os genros, é só as noras que dizem. Segundo as noras, Noemi voltou de novo a insistir. E então uma delas acabou por aceder àquilo que Noemi lhe disse e voltou para a sua terra. Mas Ruth não. E é aí que surgem estes dois versículos. Ruth quer tanto estar ao lado da sua sogra que lhe diz, não me instes para que te deixe. Não me obrigues, não temes, não sejas teimosa, não vale a pena. Pedires para eu te deixar. E depois termina o versículo dizendo que o Senhor faça o que bem lhe apetecer. Se houver qualquer outra coisa que não seja a morte e que me separe de ti. Se eu me separar de ti por alguma coisa mais que não seja a morte, o Senhor que faça aquilo que bem lhe apetecer comigo. E isto não é mais do que a declaração que nós deveríamos fazer ao nosso Deus, não é? Senhor, não me instes a deixar-te. E se eu te deixar, faz aquilo que te aprouver. Mas o livro continua, está quase a acabar, mas continua. Noemi fica então com Ruth, ficam as duas e voltam para Belém. Quando lá chegam, as dificuldades continuam. Mas Ruth arranja forma de trabalhar nas terras, que era o que se fazia naquela altura, acaba por trabalhar nas terras para ir ganhar sustento para ela e para a sua sogra. Depois, quando ela está lá a trabalhar, ela vai trabalhar para as terras de Boaz, que era um parente ainda deles, e consegue, quando chega a casa e quando fala com Noemi, consegue perceber que Boaz era o dono das terras e, como parente, podia ser o seu remidor. E o remidor, naquela altura, era alguém que assumiria a responsabilidade de ficar com a viúva, de cuidar da viúva, de cuidar do bem da viúva. Mas havia uma sequência naquela hipótese de ser remidor. Seria sempre o parente mais próximo que teria que fazer isso. E Boaz predispôs-se a fazer isso. E de alguma forma elas arranjaram maneira, conforme está no livro, os irmãos podem ler depois em casa, arranjaram forma de Ruth dar a entender a Boaz que, apesar de estar viúva, estaria disponível para voltar a casar de novo. E Boaz assume e quer assumir essa responsabilidade de ser o seu remidor, voltar a casar com ela e assim dar-lhe uma vida mais tranquila. Primeiro porque Boaz percebeu a forma como Ruth trabalhava nos campos no dia-a-dia. E segundo porque Boaz já tinha ouvido dizer aquilo que Ruth tinha feito para com a sua sogra. A fidelidade que Ruth tinha para com a sua sogra. Só que no meio disto tudo aparece sempre aqui mais um pormenor. E este pormenor é que há um outro parente mais perto, mais chegado do que Boaz. E seria esse o parente que teria que redimir Ruth naquele caso. Mas a mão do Senhor aparece sempre que é possível. E Boaz predispôs-se a ir falar com esse remidor, com esse parente, e dizer que estava disposto a fazê-lo, mas que sabia que a primazia seria dele. Mas que ele teria de casar então com Ruth para ser o seu remidor. E esse parente diz, não, então se é assim, sejas tu o remidor. Portanto, posso, estou à vontade para passar a minha primazia. E Boaz acabou por casar com Ruth, acabou por ser o seu remidor, e a partir dali elas começaram a ter uma vida mais tranquila. Não foi uma vida descansada, porque não é por este facto que a vida muda, mas conseguiram ter uma vida pelo menos mais tranquila do que tudo aquilo que nós falámos aqui em 10 minutos, mas que para elas durou praticamente uma vida.
E, portanto, elas estavam bem marcadas pelo sofrimento de todos aqueles assuntos anteriores. De qualquer forma, eu acho que não fazia muito sentido ler este livro sem tirar dele uma aplicação para nós e para os dias de hoje. Isto passou-se com Ruth, mas há aqui uma tentativa de perceber que algumas destas coisas que se passaram aqui entre Ruth, Noemi, Boaz, sempre com a mão do Senhor, porque Ruth é a bisavó do rei Davi. Portanto, o Senhor chamou uma moabita que não era povo do seu povo, que não adorava aquele Deus, para ser bisavó do rei Davi. E os irmãos sabem o que é que significa ser bisavó do rei Davi, porque depois, se formos por aí abaixo, vamos chegar a alguém que nos é muito querido. Sabem quem é, irmãos? Vamos chegar a Jesus. E, portanto, quanto mais não fosse, todos estes sacrifícios que o Ruth passou valeram por este facto. Mas nós também temos algumas situações parecidas com estas no dia a dia. Se nós nos lembrarmos de muitas das coisas que sucedem connosco em cada dia, eu acho que em algumas nós podemos tirar algumas ilações desta história de Ruth. E podemos até tirar alguns exemplos para que na nossa vida e no dia a dia nós possamos pôr em prática. Quantas vezes nós na nossa vida nos vemos como Noemi e Ruth? Depois de ter falecido o marido, os filhos, ela estava numa situação complicada. Estava ali numa encruzilhada. E ela teve que dar a volta àquela velha vida, teve que virar as costas àquela velha vida para arrancar para uma vida nova. Para começar uma jornada nova. E isso não é mais do que aquilo que o Senhor Jesus faz connosco. Não é mais do que aquilo que o Senhor Jesus já fez com muitos dos que estão aqui e há de fazer com muitos mais. Alto. A tua caminhada dessa forma para aqui. Agora, altera o teu rumo e a partir de hoje o teu rumo vai ser por aqui. É assim que o Senhor faz connosco. É assim que o Senhor fez connosco. Atraindo o nosso coração para Ele e levando-nos a começar uma nova vida. Há aqui alguém que o Senhor tenha chamado e que não tenha começado uma nova vida? Se houver, eu peço para levantar a mão. Todos. Não há um único que o Senhor tenha chamado e que não tenha começado uma nova vida. A chamada do Senhor é mesmo para isso. E então há que começar esta nova vida. E esta nova vida, no caso de Ruth e de Noemi, foi abandonar tudo aquilo que estava para trás e começar uma nova caminhada. Connosco é exatamente a mesma coisa. Isto não quer dizer que nós abandonemos aqueles que gostamos, não quer dizer que nós abandonemos tudo aquilo que faz parte da nossa vida anterior, não quer dizer que nós deixamos de ser quem somos, mas quer dizer que temos que ter a noção de que a partir do momento em que o Senhor nos diz muda a tua vida, temos que ter a noção pelo menos de uma coisa. É que o Senhor não quer que tenhamos nada na nossa vida que nos impeça a segui-lo a 100%. Quando o Senhor te chama, Ele não te diz para deixar de ser quem és. Mas Ele diz-te, põe de lado tudo aquilo que te impedir de me seguir a 100%. Os dois pés têm de caminhar comigo. Não podemos ser como aqueles dois amigos que estavam em cima da ponte, a ponte começou a tremer, e um deles disse, oh meu Deus, ajuda-me, meu Deus. E o amigo, pá, isto não são coisas de Deus, isto são coisas do diabo. E diz o amigo, oh diabo, ajuda-me,
que ele queria era ajuda. Nós não podemos ser assim. Os dois pés, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente com Deus. Aliás, ele diz em Lucas, está lá em Lucas no capítulo 14, no versículo 26, um versículo que é bem conhecido e que diz que se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém vier a mim e não me puser acima de todas as coisas, aqui há um domingo ou dois, o pastor Wilton dizia que gostava muito do pai, da mãe, da esposa, mas que nada estava acima de Deus. E é aquilo que o Senhor quer, é que nada na nossa vida esteja acima dele. Isto porque Ruth foi tentada várias vezes por Noemi para a deixar. Vão vocês, sigam a vossa vida, caminhem. E quantas vezes nós somos tentados pelo diabo? Não é assim, não é por aí, não faças isto, faz assim, faz daquela forma, é melhor, ganhas mais dinheiro. A tentação que Ruth sofreu ali por parte da sogra, sofremos nós diariamente por parte do trabalho que é feito por Satanás. Que nos tenta desviar sempre do caminho. Sempre para o outro caminho. Mas o nosso compromisso com Jesus tem que ser total. Tem que ser a 100%. Na verdade, por muito que isto nos custe a aceitar, quando seguimos a Cristo, os nossos sentimentos, as nossas vaidades, a nossa vontade pessoal, o nosso ego, o nosso querer, deixa de fazer sentido. E se não for assim, não conseguimos seguir verdadeiramente a Cristo. E muita gente pergunta, então, mas deixaram isso tudo? Deixaram o vosso ego, a vossa vaidade, as vossas mentiras, as vossas vaidades? As vossas mentiras? Ou há aqui alguém que antes de conhecer a Jesus nunca tivesse mentido? Deixaram isso tudo, então ganharam o quê? O que é que vocês ganharam por deixar essas coisas todas e seguir a Jesus? E, meus irmãos, eu acho, e os irmãos certamente também acham, que quando nós caminhamos com Jesus, aquilo que ganhamos a cada dia, comparado com aquilo que deixamos, o que deixamos é lixo. Aquilo que nós deixamos quando seguimos a Jesus, comparado com aquilo que ganhamos, comparado com as bênçãos que nós recebemos, é lixo. E obviamente que não é só coisas boas. Obviamente que não é só porque seguimos a Jesus que não estamos doentes, não temos problemas financeiros, não temos problemas de trabalho, não temos desemprego. Não, isso seria pregar aqui uma mentira. Porque quando seguimos a Jesus, esses problemas estão lá na mesma. E surgem na mesma. Mas que são muito mais fáceis de ultrapassar, os irmãos devem concordar comigo, certamente. São muito mais fáceis de ultrapassar. Essa carga é muito mais fácil de levar quando Jesus nos ajuda a levá-la, do que quando a queremos levar sozinhos. Muitas provações vêm à nossa vida, não temos dúvidas disso. Não tem que ser fome, nem tem que ser pobreza, como foi no caso de Noemi e Ruth, mas pode ser qualquer outra daquelas que eu ainda há pouco falei. Mas é no momento em que essas pregações nos aparecem que nós nos fortalecemos, que nós crescemos, que nós nos relacionamos ainda mais e melhor com Deus. Eu tenho a noção de que se Ruth não tivesse aquelas dificuldades, certamente não teria tomado aquele caminho. E certamente muitos de nós, se não fossem algumas dificuldades
que nos ajudam a dizer assim: Senhor, levanta, como ainda ontem ali o irmão Michel dizia, Senhor, esta luta é tão grande que eu sozinho não consigo vencê-la. Nem lutar sequer. Mas levanta alguém que me ajude a lutar comigo. E o Senhor provê alguém, algo que nos ajude nessa luta. Que nos facilite a ultrapassagem desse obstáculo. É aí que nós somos, tal como dizia Pedro, é aí que somos testados, que somos levados quase a ser purificados como pelo fogo. É nessas dificuldades em que nós vemos a mão de Jesus. E, meus irmãos, eu já vi muitas vezes a mão de Jesus na minha vida. E os irmãos também já viram, certamente. E não imagino o que seria nessas circunstâncias, alguns de nós não termos Jesus ao nosso lado. E conheço quase todos os que estão aqui, e conheço bem a vida de alguns, e sei bem aquilo porque alguns já passaram, inclusive, em termos de doença, e se não fosse a mão de Deus, certamente teria sido bem mais difícil. Portanto, foi aquilo que aconteceu também com Ruth e Noemi. A determinada altura da carreira, a carreira era tão difícil que elas conseguiram arranjar um remidor. Alguém que veio e que pôde ajudá-las, que pôde tomar conta delas, pôde casar com Ruth. Alguém que pôde carregar a carga e aliviar a carga que elas levavam. E Jesus connosco não é mais do que isso. É o nosso remidor. Todos nós somos pecadores. Mas pecadores, digam lá os irmãos para não ser eu a dizer tudo, pecadores remidos, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Ele também foi o nosso remidor. Nós também estávamos numa encruzilhada, como estava Ruth e Noemi. Para elas apareceu Boaz como o remidor naquela altura, porque mais tarde Jesus seria também. E nós temos este remidor. Conhecemos este remidor. E aquilo que eu queria deixar para os irmãos esta manhã era que aqueles que o conhecem cheguem, nos possamos chegar cada vez mais a Ele. Possamos orar cada vez mais. Possamos conversar cada vez mais. Possamos confiar cada vez mais. Possamos não nos esquecer de que Ele existe. E possamos dar graças porque nós temos um remidor. E não é um remidor que nos remiu uma vez e nunca mais quis saber de nós. É um remidor que nos remiu de uma só vez, com o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, levando o pecado de cada um de nós. Mas apesar de nos ter remido de uma só vez, Ele está connosco a cada dia, a cada hora, a cada minuto, sempre pronto a remir-nos de novo. Porque nós continuamos a ser pecadores. Continuamos a necessitar do perdão dos nossos pecados. Continuamos a precisar de Jesus todos os dias. Eu não vos vou dizer porquê, senão os irmãos ficam a saber mais do que eu. Mas ainda ontem eu precisei de Jesus. Ainda ontem eu tive de dizer: Senhor, como é que eu ainda fui capaz de fazer isto? Por que é que eu ainda fiz isto? E a resposta, não que o Senhor, mas a resposta que eu percebi foi porque fizeste, fazes e vais continuar a fazer. Por isso é que precisas de mim todos os dias. E às vezes até é bom que faças para te lembrares de que precisas de mim todos os dias. Para não pensares de que isto é sempre de estrada. Para não pensares que podes fazer todas as coisas.
para não pensares que és capaz de fazer todas as coisas. Se fazes por mim, pela minha graça, pela minha vontade, pelo meu poder, que eu te dou. Por ti não. Portanto, meteste o pé na poça, como se costuma dizer, está bem, estás perdoado desta vez. Mas cuidado com a próxima. E, portanto, aquilo que eu queria deixar aos irmãos esta manhã era só isto. Ruth é uma mulher, foi uma mulher fabulosa, sem dúvida. Uma sogra ou uma nora espetacular, com uma fidelidade enorme para com a sua sogra. E eu queria que os irmãos retirassem esta fidelidade para a nossa vida com Jesus. Dar graças às senhoras que aqui estão, pela fidelidade delas para com o Senhor. Dar graças por aquilo que elas têm feito por esta igreja. Dar graças por aquilo que elas têm feito por nós. Mas, acima de tudo, queria que ficassem com esta ideia. A fidelidade de Ruth perante Noemi. Que esta possa ser, ou que este possa ser o nosso pensamento e a nossa forma de estar a cada dia perante Jesus. Que não nos esqueçamos de que se há alguém a quem temos e a quem devemos fidelidade, é Jesus. Acima de todas as coisas. E se eu tiver que escolher, Jesus, acima de todas as coisas. Parabéns às mulheres, às senhoras da nossa igreja, e que o Senhor as abençoe e permita que continuem a fazer o trabalho que têm feito até aqui. Porque o Senhor, esse Senhor, está de olhos em nós. E esse Senhor sabe e vê todo o trabalho que tem sido feito. Porque o trabalho não é feito para o pastor, não é feito para a igreja, não é feito para os irmãos. É feito, eu sei que é feito para Deus. Que o Senhor as abençoe. Querido Deus e amado Pai do céu, nós te agradecemos muito, porque, na verdade, tu tens um plano, não apenas para a humanidade em geral, e esse plano foi, através de um povo escolhido, poderes também fazer chegar Jesus como o remidor, como o Salvador, como aquele que não é apenas um homem, ou não foi apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado, Senhor. E nós te agradecemos muito por essa graça maravilhosa que também, através do povo judeu, chegou até nós. E conforme o apóstolo Pedro escreve na sua carta, nós que não éramos povo, agora somos povo. Povo escolhido também, povo que te pertence, povo que te ama e povo também que está debaixo da tua graça maravilhosa. Muito e muito obrigado, Pai do céu, porque aprendemos que em Cristo Jesus não há judeu ou gentio. Não há mulher ou homem, não há escravo nem livre, porque todos, quando nos convertemos, nos entregamos a Ti, estamos de igual modo, no mesmo nível, no mesmo patamar, porque nos tornamos ou somos feitos filhos Teus. Muito e muito obrigado, Pai do céu, porque Tu, na verdade, ainda hoje queres que esta mensagem seja anunciada, porque ainda há tantos à nossa volta que precisam de ouvir desta graça maravilhosa que Tu tens tido para com a humanidade. E esta graça que também tem os dias contados, também tem o seu tempo de fim. Quando o Senhor Jesus voltar, então tudo aquilo que são oportunidades de salvação chegará ao fim. E nós te agradecemos, Pai do céu, porque nessa altura nós podemos dizer, eu estou lá, eu vou com o Senhor. Mas, Senhor, até lá nós nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta que ainda não receberam Jesus, ainda não o aceitaram como seu remidor, como aquele que na cruz do Calvário, com o seu sangue, expiou toda a nossa culpa. Muito e muito obrigado, Pai do céu, porque Tu ofereces essa salvação tão preciosa a todos aqueles que privam connosco, alguns que são familiares nossos, mas que ainda não Te aceitaram. E nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu ainda hoje possas manifestar essa graça maravilhosa e trazer almas à salvação através do Senhor Jesus. Na verdade, enquanto estamos orando, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui no nosso meio que tem ouvido a palavra do Senhor, que ainda não tomou a decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador e está pronto a fazê-lo, a manifestar isso agora, no lugar onde está. Ouviu, tem ouvido em outras ocasiões,
mas hoje tem sentido que Deus realmente quer salvar a sua vida, quer torná-lo, fazer de si um filho ou filha de Deus. Eu gostaria de convidar, no lugar onde está, simplesmente a levantar a sua mão. Queremos orar por si. Eu quero orar por si, para que o Senhor traga bênção à sua vida, traga bênção à sua família também, aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém no nosso meio, basta levantar a sua mão, para que eu possa olhar, ver e orar por si, neste momento. Alguém pronto a aceitar, ou que já aceitou recentemente Jesus como seu único e suficiente Salvador, o remidor da sua vida. Alguém, levanta a sua mão. Onde está? Alguém? Ó Pai do céu, Tu sabes, Senhor, aquilo que está no coração de cada um, e nós Te agradecemos e suplicamos, Senhor, que o Teu Espírito continue a trabalhar naqueles que ainda estão indecisos, que ainda têm dificuldade em aceitar e colocar toda a sua vida nas Tuas mãos. Ó Deus do céu, muito e muito obrigado, porque sabemos que o Teu Espírito vai continuar a tocar vidas e vai levá-las à salvação e aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abençoa, Deus, cada um que aqui está, que ainda não fez essa decisão, mas que no seu coração gostaria de o fazer. Ó Deus do céu, abençoa, que realmente não saia deste lugar sem dar oportunidade a que o Teu Espírito convença e que mude a sua vida. Muito e muito obrigado, Pai do céu, pelas mulheres da nossa igreja, por aquilo que elas têm sido ao longo de décadas, sucessivamente, Senhor, e até aos dias de hoje. Abençoa cada uma delas, em nome e por amor de Jesus. Amém.